Não é muito conhecido, mas Portugal tem o segundo pior desempenho ao nível do número por quilómetro de ferrovia de acidentes que ocorrem. O que nós fazemos, no fundo, hoje é reforçar as medidas de contraordenação para os maquinistas deste transporte ferroviário e criando uma proibição de condução sob o efeito de álcool. Em momento nenhum, e isso foi esclarecido várias vezes por mim, pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, o Governo estabeleceu causalidades e falou de causalidades tal como alguns interpretaram. E tanto assim é, e permitam-me citar, uma comunicação enviada pelo próprio sindicato para o meu gabinete que diz e reconhece o Sr. Ministro não tenha feito tal afirmação de forma direta. Não deixa de ser estranho, inédito, termos uma greve, talvez a primeira greve, que protesta contra algo que não aconteceu. E, portanto, se é uma greve contra algo que não aconteceu, eu creio que as pessoas que amanhã vão ficar, eventualmente, sem serviço, perguntar-se-ão que sentido é que faz sofrerem os passageiros por uma marcação de greve que, se tivesse, pelos vistos, tem como argumento algo que não aconteceu. António Domingos é do Sindicato dos Maquinistas. Qual é que é a sua reação a estas palavras do Ministro? Ouvimos Leitão Amaro dizer que foi mal interpretado e que o próprio sindicato enviou um e-mail a admitir que isso poderia ser assim. Olha, ouvi as declarações do Sr. Ministro com alguma estupefação. Em primeiro lugar, a frase que o Sr. Ministro refere é completamente retirada do contexto. Nós, de facto, enviámos um ofício que vamos publicar na nossa página e que as pessoas podem ter acesso. Retirar frases fora do contexto parece-nos ato de má-fé. Mas, contudo, para as pessoas perceberem aquilo que está em causa, eu vou citar as primeiras declarações do Sr. Ministro na conferência de imprensa no dia 14, para se perceber, de facto, aquilo que causou revolta e estupefação junto dos nossos associados. E então passo a citar. Não é muito conhecido, mas Portugal tem o segundo pior desempenho ao nível do número de quilómetros de ferrovia de acidente que ocorrem. É, aliás, um desempenho cerca de 7 vezes pior que a primeira metade. O que nós fizemos hoje foi reforçar as medidas de contraordenação para os maquinistas deste transporte ferroviário, criando uma proibição de condução sobre o efeito de álcool. Ora, aquilo que acontece é que o Sr. Ministro anunciou estatísticas que estão refletidas no relatório anual de segurança ferroviário e, seguidamente, anunciou medidas para melhorar essas estatísticas. É claro que não fez essa ligação direta, mas o cidadão comum, o cidadão médio, estabelece esse nexo de causalidade. E foi essa situação que causou revolta. E foi essa situação que, de facto, motivou esta greve, em primeiro lugar. Portanto, em primeiro lugar, esta greve foi motivada pelas declarações infelizes que o Sr. Ministro, posteriormente, não foi capaz de clarificar, aliás, ainda as reiterou numas declarações subsequentes, também infelizes, mas aquilo que nós conseguimos virar a página, aquilo que nos preocupa de facto são as questões de segurança. E esta greve tem a ver, em primeiro lugar, com estas declarações iniciais do Sr. Ministro, que causou uma mancha reputacional sobre uma classe profissional, mas, por outro lado, aquilo que nos preocupa são as questões de segurança ferroviária. E isso é que importa resolver. António Domingos, deixe-me então perguntar-lhe diretamente. Não há nenhum caso de acidentes ferroviários que tenha acontecido devido ao consumo excessivo de álcool por parte do maquinista? Zero. Absolutamente zero. Aliás, essa situação foi completamente escrutinada pela comunicação social. Não há classe profissional neste país que seja tão escrutinada como a classe dos maquinistas. Os maquinistas
são escrutinados diariamente durante o seu período normal de trabalho, mesmo fora do contexto laboral, nós somos escrutinados no âmbito da medicina do trabalho foram declarações completamente surrealistas que revoltaram a nossa classe profissional e que levou a esta revolta generalizada e que pela primeira vez historicamente obrigou a que o SEMAC fizesse greve nas 7 empresas onde temos associados. E voltando atrás, aquilo que nos preocupa de facto são as questões de segurança. Esta greve é motivada em primeiro lugar pelas declarações infelizes do Sr. Ministro, mas em segundo lugar para resolver definitivamente o mau desempenho da ferrovia portuguesa. Mas, António Domingos, respeito à segurança. Em primeira instância, a ideia que ficou desde o primeiro momento é que esta é uma greve que foi provocada de facto pelas declarações de um governante. Agora está a explicar estas questões também relacionadas com os aspectos ligados à segurança. Mas esta é uma greve que vai afetar, em especial, os utentes. Acredita que a população em geral vai compreender uma paralisação com estas características? Esta greve também é em defesa dos utentes. É em defesa dos utentes, é em defesa dos trabalhadores e é em defesa dos operadores ferroviários. Nós, quando falamos de segurança ferroviária, estamos, em primeiro lugar, a defender os utentes. Eu lembro-me, por exemplo, um acidente que aconteceu no dia 24 de julho de 2013 em Santiago de Compostela, em que um comboio a 190 km/h entrou numa curva onde vinha passar a 80 km/h e morreram 80 pessoas. O Sindicato de Maquinistas já há 5 anos a esta parte, nas instâncias oficiais, e anda a alertar para a situação que contribuiu para aquele acidente que pode acontecer em Portugal. E foi isto que nós insistimos junto desta tutela, e o problema não é só desta tutela, vem das tutelas anteriores, que fosse definitivamente resolvida, isto é, que as limitações de velocidade temporárias fossem devidamente sinalizadas e que a IP não cumpre e que pode potenciar um acidente como aquele que aconteceu em Santiago de Compostela. Aquilo que aconteceu em Espanha foi que, posteriormente a esse acidente, a situação foi resolvida. Aquilo que nós exigimos de forma imediata, porque isto não tem custos monetários, é que as limitações de velocidade sejam devidamente sinalizadas por forma a que haja uma redundância de segurança, porque os maquinistas também falham, os pilotos de aviação também falham, mas os sistemas embarcados têm que ser suficientemente sólidos para colmatar as falhas da componente humana. Aliás, aquilo que não aconteceu no acidente de Sor, se houvesse uma redundância de segurança, aquele acidente não tinha acontecido. António Domingos, obrigado pela presença nesta edição, o porta-voz do Sindicato dos Maquinistas. Estamos em direto com a jornalista Filipa Venâncio, que está na Gare do Oriente, em Lisboa. Filipa, como é que está a situação aí para os utentes? A situação está bastante complicada, muitos comboios suprimidos. Isto vai ter um grande impacto para estes passageiros. Mas agora vamos falar com António Barata Domingos, que é presidente do Sindicato dos Maquinistas. Esta hora já há números? Neste momento sabemos que há fortes penalizações no Metro Sul do Tejo. A operação também está a ser afetada na Fertagos, temos 100% de paralisação nos operadores de mercadorias, Medway e Captrain. Na CP apenas estão a circular os comboios decretados pelo Tribunal Arbitral, 25% de comboios de serviços mínimos. E na Via Porto também uma forte penalização perto dos 100%. Um dos principais motivos desta paralisação eram as declarações do Ministro da Presidência, que fazia uma ligação entre os acidentes ferroviários e a taxa de álcool no sangue dos maquinistas, mas não é apenas esse o motivo para não terem desconvocado esta greve hoje. Claro, o motivo, isso foi o que desencadeou a revolta dos trabalhadores. Mas o motivo principal tem a ver com questões de segurança. O pré-aviso de greve foi colocado há 3 semanas. Durante estas 3 semanas não fomos recebidos pelo Sr. Ministro Pinto Luz. O Ministro Leitão também não se marcou e não clarificou aquelas infelizes declarações iniciais. Aliás, ele ainda ontem as reiterou. Acha que foi mal interpretado, os trabalhadores interpretaram mal, o sindicato interpretou mal, os operadores interpretaram mal,
Os operadores, no momento seguinte, marcaram-se aquelas declarações. A própria comunicação social interpretou mal, porque foram fazer o escrutínio no relatório anual de segurança ferroviária para verificar se havia lá assuntos de álcool. Portanto, todos interpretámos mal. O Sr. Ministro Leitão, no fundo, é incompreendido. Aquilo que eu estava a dizer é que nas últimas 3 semanas o Ministro Pinto Luz não nos recebeu. Tivemos 2 reuniões com o seu gabinete, onde nos foi apresentado, nós abordámos as questões de segurança, aquilo que nos preocupava. Foi-nos apresentado um projeto de despacho, que acho que foi ontem despachado, mas aquilo que o teor do texto não é mais do que uma operação de cosmética que não resolve na prática aquilo que nos preocupa e aquilo que reflete o mau desempenho da ferrovia portuguesa e que está refletido também nos relatórios anuais de segurança ferroviária, e se não forem resolvidos corremos o risco de para o ano os resultados ainda serem piores que este ano. Muito obrigada. Ficam aqui as declarações do presidente do Sindicato dos Maquinistas e também a dar conta que se não continuarem a obter respostas da parte do Governo, não descartam outros tipos de paralisação. No painel que temos visto os comboios programados para o dia de hoje, quase todos estão suprimidos ou atrasados. As pessoas de facto procuram alternativas para conseguirem chegar aos seus locais de trabalho. Outras já estão de facto habituadas e conseguiram precaver-se dos efeitos desta greve. Têm que escolher outro método de transporte, como o autocarro ou então o metro, mas é certo que acabam já por chegar atrasadas ao sítio onde de facto querem chegar. Sabemos que são já dezenas os comboios suprimidos nesta greve que começou à meia-noite, só termina ao final do dia de hoje. No entanto, é expectável que os efeitos se façam sentir ainda durante o dia de amanhã. Vamos tentar falar aqui com algumas pessoas que estão aqui junto a esta estação para tentarem apanhar o comboio. Olá, bom dia. Estão a esperar muito tempo? Epá, eu não gosto de falar assim. Sim. Há quanto tempo é que estão à espera? Mais ou menos 1 hora de longe. E querem ir para onde? 7 rios. Vão trabalhar? Não trabalhamos, estamos doentes. E já vão chegar atrasadas ao local onde pretendem chegar? Mais ou menos. Sabiam da existência desta greve? Não. Foram apanhadas completamente de surpresa, então. E o comboio que queriam apanhar está suprimido? Viram lá embaixo nos painéis ou não repararam? Não reparei. Se este comboio não chegar, vão ter que tipo de... vão tomar que alternativa? Temos que esperar. Não tem alternativa, portanto? Não temos. Resta esperar. Sim. Muito bem, muito obrigada e boa sorte para esta viagem. De facto, para muitos a única alternativa é apenas esperar. Alguns querem chegar ao trabalho, outros à faculdade, mas é certo que vão chegar atrasados, mas ainda têm a esperança de que o comboio possa chegar. De facto, são muito poucos aqueles que têm passado por aqui esta manhã na estação da Gara do Oriente, em Lisboa, que está a ser fortemente afetada por esta greve.